Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre relações entre China e Brasil. Esse curso é bastante especial para mim por várias razões, né? Primeiro, é o primeiro curso que eu vou dar para pós-graduação desde o início da pandemia. Todas as disciplinas que eu dei até agora foram para graduação, né? Então eu estava um pouco afastado das turmas de mestrado e doutorado. Vai ser uma experiência nova para mim. Então, espero também que a gente possa construir juntos, né, a melhor parceria possível, a melhor maneira da gente trabalhar nessas circunstâncias especiais do isolamento da pandemia. E a outra razão pela qual esse curso é especial para mim é porque ele é o curso do meu livro. Ele é o curso do livro que eu estou escrevendo sobre relações entre Brasil e China no século XXI. Eu agora estou escrevendo o último capítulo, né? Meu planejamento é para acabar o livro, a primeira versão do livro no mês que vem. E o curso vai além do meu livro, né? O meu livro pega só o século XXI, o curso trata de outros momentos também. Mas, enfim, é um pouco também o acompanhamento dos bastidores, né? De como é escrever um livro, ainda mais em circunstâncias pandêmicas, como é o trabalho de negociar com uma editora, de formular a proposta e tudo mais. Então, a ideia é compartilhar com vocês um pouco de tudo isso, com a esperança que possa, de alguma maneira, também servir para as dissertações e teses de vocês. Acho que muitas das coisas que eu vou discutir nesse curso tratam não só do Brasil especificamente, mas da relação da China com a América Latina como um todo. Então, isso pode ser algo útil para vocês em outras circunstâncias, ou para aqueles de vocês que querem entender melhor a China contemporânea. Também vai ter muitas discussões úteis no curso para isso. Bom, todas as aulas vão ser gravadas e eu vou disponibilizar o conteúdo do curso no meu canal do YouTube, como eu tenho feito com os cursos que eu leciono sobre China, já que existe um interesse grande das pessoas por esse tema, e muitas vezes, para quem está fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília, pode ser difícil ter acesso a um conteúdo como esse. Então, é algo que eu tenho feito também durante a pandemia e que tem sido bom para estimular essa conversa. Bom, vamos falar um pouco do nosso programa, o que nós vamos ver ao longo das próximas semanas. Vocês conseguem ver? Está entrando para vocês? Ok, vamos lá. Bom, primeiro, as nossas aulas síncronas serão das 2 às 4 da tarde. Né? Por que 2 horas apenas? Na minha experiência, esse é o limite do que funciona com aula online. Acho que mais do que isso fica muito cansativo. Estou aberto para discutir mudanças no horário também. Se vocês acharem que 2 horas está muito cedo e quiserem 2h30, 3 horas, a gente pode fazer um ajuste. Estou aqui perfeitamente à disposição disso. E, além desse conteúdo das aulas síncronas, eu vou pedir a vocês que a cada semana façam uma atividade assíncrona, que, em geral, será ouvir um episódio de um podcast ou ver um documentário. No fim do programa tem ali uma lista e a gente vai discutir um pouco do que está colocado para vocês. Bom, as nossas primeiras aulas são aulas mais históricas. As nossas primeiras 4 aulas, a gente vai ver esse panorama das relações entre a China e o Brasil, desde o período colonial até o início do século XX. Né? E a segunda metade do curso é mais temática. Né? Aí a gente está olhando o período contemporâneo, já o século XXI, e cada aula vai tratar de um tema diferente. Então, vai ter uma aula sobre comércio, vai ter uma aula sobre investimentos, uma aula sobre imigração contemporânea, outra sobre meio ambiente, e a gente vai fechar com uma discussão sobre como a China virou um tema controverso na política doméstica brasileira. Como é que ela virou um tema agora que coloca em choque, por exemplo, o presidente com os governadores, em disputa os vários partidos políticos e por aí vai. Né? E, claro, a gente vai falar nessa última aula da pandemia, do que está acontecendo agora, por aí vai. As atividades assíncronas vão, na verdade, além daquilo que forma o conteúdo deste programa. Simplesmente porque acho que não tem podcast, documentário em quantidade suficiente sobre China-Brasil, né?
Então, tem que olhar também um pouco além disso, a gente buscar ali outras opções. São todos conteúdos sobre China contemporânea, e a minha ideia também é compartilhar com vocês um pouco do que há de melhor em termos dos podcasts, em termos de documentários, falando sobre China, para que vocês tenham aí uma visão daquilo que tem de interessante na internet. Tem muita coisa boa. Se vocês estão pesquisando a China para as suas dissertações, para as suas teses, uma boa notícia para vocês é que vocês vão encontrar muito conteúdo de alta qualidade disponível gratuitamente na internet. Como eu espero também que o nosso curso venha a ser, né? E a primeira atividade assíncrona que eu vou indicar para vocês, aquilo que vocês vão fazer depois desta aula, é ouvir um podcast da Cínica, que para mim é um dos melhores podcasts disponíveis sobre qualquer tema, sobre qualquer tempo, né? E eu coloquei para vocês um episódio sobre o aniversário de 100 anos do Partido Comunista da China, um aniversário completado agora em julho, no mês passado. É uma discussão sobre um livro que trata desse tema e está muito interessante, está muito rica, né? Que é um exemplo também para quem tiver com algum interesse de fazer um podcast, de montar um podcast. É um ótimo exemplo também de como você pode fazer uma discussão de alto gabarito, praticamente sem precisar gastar dinheiro, né? Sem grandes recursos, sem grandes efeitos especiais. Eu acho que pode ser muito bom também por conta disso. Bom, todo o conteúdo desse curso está disponível na minha pasta do Dropbox, então basta vocês irem ali acessar. Eu já coloquei os e-mails de vocês lá, mas se alguém tiver com problema, se por acaso não estiver funcionando, é só me escrever que eu libero para vocês ou passo diretamente o texto por e-mail. E alguém quer fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida sobre o programa, quer fazer algum comentário, alguma sugestão? Eu estou aberto não só na aula de hoje, mas ao longo do curso, também para aquilo que vocês quiserem propor em termos de mudanças, talvez um ajuste para ficar mais em diálogo com a dissertação de vocês, com a pesquisa de vocês. Fiquem à vontade para fazer essas sugestões. Ok, então deixa eu sair aqui do programa e entrar direto na apresentação de PowerPoint. Em toda aula, nós teremos um PowerPoint, ele será também disponibilizado, né, na minha pasta do Dropbox. E, bom, isso é uma experiência que eu tenho feito com a graduação. Acho que o PowerPoint ajuda a gente a fixar a matéria, ver os pontos mais importantes, e fica mais interessante para vocês também, né? Vocês não ficam vendo só a minha cara ali o tempo todo, né? E é uma maneira também da gente utilizar bons recursos, né, como mapas, gráficos, alguma coisa também que visualmente nos ajude a contar essa história e a fazer as várias análises que sejam necessárias, né? Não sei se algum de vocês chegou, bom, Natan, com certeza, né? Não sei se os outros chegaram a ter aula presencial no PPGRI antes da pandemia, né? Mas a nossa sala de aula lá na UERJ também tem essa possibilidade da gente estar colocando mapas, da gente estar fazendo aí essa discussão, né? Vamos lá. Bom, o que nós vamos discutir hoje são as relações da China com a América Latina no período colonial. Já eram relações significativas, como a gente vai ver. E esse momento da história, que é basicamente o século XVI, XVII, XVIII, é um momento que a gente pode definir, talvez, como a primeira globalização. Um primeiro período dessa época histórica em que havia, de fato, um mercado global juntando Europa, América Latina, Ásia. Quer dizer, não só aqueles velhos centros comerciais da Eurásia, lá do tempo do Marco Polo, mas também os territórios que os europeus haviam descoberto no Novo Mundo, né? Também os territórios das Américas e aqueles territórios que já faziam parte de uma rede global de comunicação, de comércio, mesmo no século XVI. E, bom, essa história passa pelo estabelecimento, por parte dos europeus, de rotas marítimas para a China.
o que é uma coisa que os europeus começam a fazer no século XVI. Antes disso, já havia um comércio entre a China e a Europa, mas ele não se dava pela via marítima, ou pelo menos a maior parte dele não acontecia pela via marítima. Mais ou menos desde o início da Era Comum, né, mais ou menos ali desde o período posterior à vida de Cristo, o Império Romano e a China já tinham comércio, já estavam ali envolvidos em intercâmbios comerciais. Isso acontecia por meio de um grande conjunto de rotas comerciais que nós, em geral, chamamos de Rota da Seda. Esse nome é relativamente recente. Ele foi inventado pela primeira vez no século XIX por um geógrafo alemão, pelo von Richthofen. Então, as pessoas que faziam esse comércio entre a China e Roma não chamavam aquele comércio de Rota da Seda, e, na realidade, elas não tinham muito consciência de quem era o seu consumidor final. Os comerciantes chineses vendiam seus produtos para os comerciantes indianos, que, por suas vezes, vendiam para os árabes ou para os persas, que repassavam aquilo ali para outros povos. Então, só depois de um longo período de intermediários, de um longo processo de trocas, é que esses produtos chegavam em Roma, é que esses produtos chegavam na Europa. Então, era um comércio feito de maneira muito indireta. E a seda era, então, o principal produto desse intercâmbio comercial, porque a seda é um produto de alto valor e que, ao mesmo tempo, muito leve e muito compacto. Então, era fácil você colocar ali o tecido num camelo, né, e transportar isso pelos desertos, pelas rotas das caravanas, até onde fosse necessário para fazer esse comércio. Então, tinha que ser um produto pequeno, né? Você não podia vender um produto de alto volume, de alto peso, porque senão não ia funcionar. E tinha que ser um produto de luxo também, para fazer valer a pena esse comércio de longa distância. Então, não era trivial. Imagina, né? Para um senador romano comprar um produto que estava vindo lá do Império Han, na China, tinha que ser algo realmente muito especial, né? Como ali um conjunto de sedas, né? Que seria utilizado, né, para uma roupa elegante, para um tecido de luxo. E seda não era o único produto comercializado ao longo da Rota da Seda. A gente tinha também jade, a gente tinha também outras características, né, outras mercadorias que circulavam por ali. No século XVI, esse cenário comercial mudou. As grandes mudanças geopolíticas que tinham ocorrido ali, que primeiro havia surgido aqui na Anatólia um grande império muçulmano, que era o Império Otomano, o Império dos Turcos, que no século XVI está no auge de seu poder. Ele controla praticamente ali uma parte do Oriente Médio, uma parcela considerável do norte da África e até um pedaço do sudoeste da Europa. O Império Otomano estava, então, em plena expansão, chegando ali nos portões de Viena, né? E esse Império Otomano fecha essa Rota da Seda que havia aqui pela via terrestre, né? Então, por exemplo, lá no século XIII, quando Marco Polo fez a sua grande viagem para a China, ele atravessou por terra, ao longo de vários anos. No século XVI, isso não era mais possível. Você tinha aqui um rival geopolítico que estava bloqueando esse caminho. Então, os europeus tinham que encontrar uma alternativa. E é essa expansão do Império Otomano que vai estimular, no primeiro momento, os portugueses, mas logo depois outros povos também, né? Os espanhóis, os holandeses, a encontrar um caminho marítimo para as Índias. E é isso que vai acontecer no finalzinho do século XV, né, com Vasco da Gama. E no século XVI, os portugueses vão ir além da Índia e vão chegar na China, vão chegar no Japão, na Indonésia, nas Filipinas. Quer dizer, toda essa área vai se tornar muito importante para esse comércio. E, bom, o que os europeus querem comprar ali? Eles querem comprar a seda, né? Continua a ser um produto extremamente importante,
mas também dois outros produtos que vão virar fundamentais nesse comércio entre a China e a Europa: o chá e a porcelana. Vamos falar um pouco da importância de cada um desses produtos. Hoje em dia, nós temos uma quantidade enorme de tecidos sintéticos e a seda também é produzida em vários países, né? Lá no século XVI, lá no século XVII, a produção de seda era algo muito mais restrito. Ela era um segredo comercial dos chineses e de alguns outros poucos povos. Você não tinha a opção de ter ali um tecido sintético, né? Alguma coisa que não viesse ali diretamente da natureza. Então, a seda era muito mais importante para um comércio de luxo internacional do que ela é hoje em dia. O caso do chá é um caso curioso. A planta do chá já era cultivada pelos chineses há muito tempo, há muitos séculos, mas eles bebiam o chá de uma maneira diferente do que os europeus bebem e de como nós, brasileiros, né, passamos também a beber, né? Os chineses tomavam o chá naquela época como se fosse uma espécie de sopa, né? E ele era usado quase como um remédio. Então, você estava ali se sentindo mal, você queria, né, um equilíbrio, você tomava ali a sua tigela de chá. E a importância desse comércio para Portugal foi tão grande que nós chamamos na língua portuguesa o chá exatamente pelo nome que ele tem em chinês, que é chá. Pegamos o mesmíssimo nome. Os portugueses levaram o chá para a Europa e ele caiu no gosto dos britânicos, em especial, como parte dos hábitos que uma princesa portuguesa levou para a corte britânica. A rainha Catarina levou o chá e começou esse costume, né, de no final da tarde as pessoas se reunirem para tomar chá e conversar. E da corte, esse hábito se espalhou pela sociedade britânica, ainda que os ocidentais tivessem introduzido uma série de mudanças na maneira pela qual eles tomavam chá. Passaram a colocar, por exemplo, açúcar, creme, ou outras especiarias, né, como canela, coisa que os chineses não faziam. Enfim, ele foi uma bebida que ganhou um gosto, né, e que lá pelo século XIX havia um mercado global para o chá. E, novamente, né, assim como no caso da seda, a gente não tinha naquela época muitas opções artificiais ao chá. O café ainda não tinha caído no gosto dos europeus, isso só vai acontecer mais tarde, lá pelo século XVIII. Evidentemente, não existia também refrigerantes, né? Então, o chá tinha um peso muito maior ali, como uma bebida recreativa, né? Como algo ali para o lazer e para a diversão das pessoas. E o terceiro grande produto dessa rota de intercâmbios é a porcelana. E aí, bom, em inglês, porcelana pode ser porcelain e pode ser china. Quando se fala em inglês, por exemplo, the family china, né, a porcelana da família. E isso não é por acaso, né? Tem esse nome porque naquela época a porcelana era também, assim como a seda, um segredo comercial dos chineses. Os europeus só vão aprender a fazer porcelana lá no século XVIII. Novamente, hoje em dia, a porcelana não tem nem uma sombra da importância que ela teve no passado, porque a gente tem produtos sintéticos, como o plástico, que substituíram esse papel. Mas ali no século XVI, XVII, XVIII, a porcelana era o grande material para você fazer um prato, uma xícara, um vaso, e ela era algo tão luxuoso, tão precioso, que ela passava de pai para filho. Era uma coisa de uma herança de família. E a China era o país que sabia fazer a porcelana, e nesse momento em que os europeus estabelecem essa rota direta para a China, né, no século XVI, a China é governada pela dinastia Ming, que, entre outros méritos, teve o de fazer uma porcelana que era de rara beleza, rara qualidade técnica. Até hoje vocês podem encontrar uma notícia qualquer aí nos jornais de que um vaso da dinastia Ming de porcelana foi vendido por centenas de milhares de dólares, por $1 milhão, né? Porque realmente é um artigo de grande luxo
de grande perícia técnica. E a cor tradicional dessa porcelana era branca e azul. E esse design chinês ele vai bater com tanta força na Europa, com tanta influência na Europa, que ele vai inspirar, entre outras coisas, os azulejos portugueses. Aqueles azulejos tradicionais que a gente conhece de Portugal, eles, em grande medida, estão replicando esse padrão de design da porcelana chinesa da dinastia Ming. Bom, então, ok. Então, os europeus querem comprar seda, porcelana, chá dos chineses. Mas o que eles têm para oferecer em troca? O que a Europa pode vender para os chineses ali no início da Era Moderna? E a resposta é que, na realidade, os europeus não têm assim tanta coisa para oferecer. No século XVI, a tecnologia europeia e a tecnologia chinesa estão ali páreo a páreo com cada uma. Não tem muita coisa ali que possa ser oferecida. Alguma coisa na área de mecânica, na área dos relógios, por exemplo, mas não muito mais do que isso. Alguma coisa na área de astronomia, das grandes navegações. Mas quando os europeus chegam ali para comerciar com os chineses, eles descobrem que aquelas manufaturas europeias não fazem sucesso na China, não tem uma demanda por elas. Agora, os europeus têm, por meio da colonização das Américas, sobretudo, um produto pelo qual os chineses têm um grande interesse, que é a prata. Então, o que os europeus vão oferecer para os chineses, em troca da seda, do chá e da porcelana, é a prata que os europeus estão extraindo das Américas. A prata das grandes minas da Bolívia, do Peru, do México, sobretudo a prata que vem da América Espanhola. E essa vai ser a primeira grande rota do comércio global, a primeira grande rota da globalização, pelo menos em termos das grandes navegações. Então, vai ser esse mundo em que os produtos e os consumidores da Europa, das Américas e da Ásia estão interconectados. Alguma pergunta? Algum comentário? Vamos lá. O que eu dizia para vocês, olha o que era a porcelana da Era Ming. Olha como ela é bonita. Olha como ela é bem feita. Até hoje é um negócio que deslumbra a gente. E os europeus só vão realmente dominar essa tecnologia lá no século XVIII, quando ela vai se tornar realmente alguma coisa que vai poder ser fabricada na Europa, que vai poder ser comercializada no resto do mundo. Bom, onde é que o Brasil entra nessa história? Deixa eu voltar para aquele mapa lá do primeiro slide. Esses navios que saíam da Europa, eles podiam fazer basicamente duas rotas para chegar até a China. Uma delas era uma rota que vinha pelo Atlântico Sul e que parava nos portos brasileiros, em Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro, e que depois seguiam para a Ásia. Uma outra rota era essa que saía da Europa e até o México, atravessava por terra o México e dali ia pelo Oceano Pacífico até as Filipinas, de lá até a costa chinesa, a costa japonesa. Duas rotas muito longas, Você está falando de mecanismos de navegação que estão atravessando o oceano. O Brasil entra nessa história porque os portos brasileiros, em especial o Rio de Janeiro, eram importantes nessa travessia que juntava a Europa e a Ásia. Esses navios tinham que parar por aqui para comprar comida, para se abastecer de água, para fazer pequenos reparos. No período colonial, isso vai acontecer não só com os navios portugueses, mas também com os navios de outras potências europeias.
E, apesar daquelas restrições ao comércio que existiam naquela época, esse comércio acabava acontecendo de uma maneira ou outra, inclusive por meio do contrabando, que é uma tradição antiquíssima na América Latina. E esse comércio, por vias legais ou não, deixou uma série de influências no Rio de Janeiro. A gente sabe, por exemplo, pelos registros históricos, pelos testamentos, pelos inventários, que havia uma grande quantidade de produtos da China, da Índia e da Pérsia circulando pelo Rio de Janeiro na era colonial. Porque eram essas caravelas, né, que faziam esse percurso e iam e voltavam da China, da Índia, do Japão, paravam por aqui e, no meio desse caminho, em algum momento, elas estavam ali comerciando esses produtos, né? Então, em troca ali de comida, em troca ali de uma nova vela, um conjunto de porcelana da China acabava indo para um senhor de engenho no Rio de Janeiro, ou um conjunto de colchas da Índia ia para um traficante de escravizados em troca ali de alguns cativos para serem levados para a Europa. Quer dizer, essa circulação de mercadorias acontecia. E houve até alguma influência em termos de arquitetura também, na medida em que muitos desses arquitetos, sacerdotes ou funcionários da coroa portuguesa circulavam entre esses vários territórios do Império e levavam com eles um pouco daquilo que eles tinham visto. Por exemplo, essa foto que eu coloquei no slide. Tem algo de oriental nela, né? Ela parece nos levar para a Ásia, na verdade. E é isso mesmo. Né? Essa foto é de uma pia de uma igreja aqui do Rio de Janeiro, a igreja de Santa Rita, ali no centro da cidade, na rua Marechal Floriano. Por acaso é a igreja em que eu fui batizado, mas é um por acaso. No período colonial, essa igreja era muito popular entre os grandes comerciantes do Rio de Janeiro, em particular aqueles que estavam envolvidos com o comércio internacional, como os traficantes de escravizados. Esses caras circulavam. Eles tinham uma rede de contatos que era uma rede de contatos internacional. Essa pia mostra uma influência muito grande da arquitetura indiana. Ela poderia estar com algumas modificações num templo em Bombaim, num templo em Calicut, mas ela está numa igreja católica colonial no centro do Rio de Janeiro, porque ela é parte, né, desse grande circuito de trocas globais. Eu imagino que muitos de vocês conhecem uma querida amiga minha, que é a professora Monique Sorachevsky-Goldfeld. A professora Monique faz uma série de passeios pelo centro do Rio, cada um deles voltado para um tipo de herança histórica, né? Então, tem o Rio do Oriente Médio, tem o Rio Europeu, tem o Rio Africano. E um dos passeios da Monique começa exatamente pela Igreja de Santa Rita, para falar dela. Ela tem também o Rio Chinês, que eu ainda não fiz com ela, mas eu quero muito fazer, né? Mas você vê como essas influências estão marcadas aqui na cidade. Embora nós não tenhamos no Rio de Janeiro uma Chinatown, nós temos influências da China, nós temos influências da Índia, ou da Rússia, ou de outras partes, espalhadas pela cidade do Rio. Infelizmente, nós não podemos ainda circular, né, pela cidade. Mas vamos ver como é que a pandemia vai se desenvolver ao longo dos próximos meses. Né? Se as coisas estiverem mais calmas no fim do ano, a nossa última aula pode ser um passeio pelo centro do Rio, por esses locais que estão associados, né, a uma herança chinesa, a uma ligação com a Ásia. E também já adianto para vocês que se as coisas estiverem melhores em termos de pandemia, se for possível a gente ter algum tipo de aglomeração no fim do ano, eu convidarei todos vocês para um chá, né, que é uma coisa que eu costumo fazer com os meus orientandos que pesquisam China. Né? A gente ia ali para a Casa Cavê, no centro do Rio, e pedíamos ali um chá completo. E tomávamos um chá, conversávamos sobre China, sobre Índia, sobre Ásia, sobre as pesquisas de vocês. Né? É algo muito agradável de se fazer, é algo muito gostoso. E Deus sabe como eu sinto falta
desse contato presencial com vocês, alunos, né? O Zoom ajuda bastante, é uma ferramenta excelente, mas não é um substituto para a gente estar junto, né? Não é um substituto para a gente estar ali uns com os outros aprendendo como eu gosto de fazer. Mas, enfim, então essa influência chinesa, essa influência indiana, elas tiveram presente também na arquitetura colonial do Rio de Janeiro. E nós temos também algo que é importante a gente ressaltar. Não sei o quantos de vocês são do Rio, eu sei que a Astrid não é, né? Tem pessoas também de fora, né? De outros lugares. O Rio de Janeiro já foi uma cidade muito mais cosmopolita do que ele é hoje em dia. Ok, eu estou numa fase muito saudosista, ok? Então vocês deem também um certo desconto, porque eu ando com muita saudade de tudo, né? Inclusive com saudade das coisas que eu não vivi, né? Do período histórico que eu não vivi. Mas o Rio de Janeiro já foi uma cidade muito mais importante para o comércio global do que ele é atualmente. E essa importância que o Rio de Janeiro tinha, deixa eu voltar para aquele mapa mundi lá do início, né? Diz respeito ao que era essa geopolítica da navegação global até o século XIX. Hoje em dia, século XIX em diante, foram construídos alguns grandes canais que mudaram essa navegação global. O Canal de Suez e o Canal do Panamá. Nenhum deles existia no período colonial brasileiro. O Canal de Suez é de meados da década de 1860. O Canal do Panamá foi inaugurado às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Bom, a gente sabe a importância do Canal de Suez, né? Quando aquele navio lá encalhou, vocês viram o caos que isso representou para o comércio global. E a gente sabe também a importância do Canal do Panamá. Naquele mundo anterior a esses dois grandes canais, para fazer esse percurso, né, da Europa até a Ásia, era importante, o Atlântico Sul era muito mais importante do que ele é hoje em dia. Então, esses navios que saíam de Portugal, da Espanha, da Holanda, da Inglaterra, eles tinham que parar por aqui. E aí, qual era o grande diferencial do Rio de Janeiro? Por que o Porto do Rio era tão importante? Por conta de algo chamado Baía de Guanabara. As descrições dos viajantes coloniais da Baía de Guanabara são deslumbrantes. Primeiro, pelo tamanho dela, né? Guanabara é gigantesca. Então, os navegadores portugueses escreviam para o rei em Lisboa e diziam: olha, toda a esquadra de Sua Majestade cabe dentro da Guanabara. Pode colocar todos os seus navios de guerra aqui dentro. Outro diferencial da Guanabara, quem já atravessou a Bahia prestando atenção nisso, né? Pegando uma barca para Niterói, por exemplo, a entrada da Baía de Guanabara é muito estreita. São apenas algumas centenas de metros. E se vocês observarem com atenção, eu recomendo que vocês façam isso quando vocês passarem pela ponte de Niterói, quando vocês pegarem a barca. De barca é muito fácil ver isso. Não só essa entrada da Bahia é muito estreita, como os portugueses cercaram essa entrada de fortalezas nos pontos estratégicos. Você não passa de navio por ali sem estar no raio dos canhões de 3 fortalezas. Então, era relativamente fácil para os portugueses defender a Guanabara dos invasores. Isso aconteceu em diversos momentos, né? A Guanabara foi muito disputada com os franceses. A fundação do Rio de Janeiro vem porque os franceses tinham criado uma colônia, né, numa das ilhas da Bahia, a ilha de Villegaignon. Depois, os corsários franceses tentaram invadir o Rio de Janeiro 2 vezes no século XVIII, e numa delas foram bem-sucedidos. Então, era relativamente simples defender a Guanabara, e para os navios da época, o porto do Rio de Janeiro funcionava muito bem. Hoje em dia, isso não é mais possível, né? Para os grandes cargueiros de hoje em dia, a Guanabara é rasa demais. Eles têm que ir para outros portos de águas mais profundas. No estado do Rio, o porto de Sepetiba,
que fica a uns 70 quilômetros da cidade do Rio, mas com mais frequência o Porto de Santos ou o Porto de Paranaguá, que são hoje em dia os grandes portos brasileiros, né? Mas lá no século XVI, lá no século XVII, era o Porto do Rio de Janeiro. Então, ele era muito mais importante do ponto de vista da economia global, do ponto de vista geopolítico, do que ele é hoje em dia. E não é por acaso que o Rio de Janeiro tem tantas fortalezas coloniais expressivas, né? Estavam aqui para defender esse ponto de estrangulamento do comércio global. Então, eu diria, exagerando um pouco, talvez, mas apenas um pouco, que naquela época o Porto do Rio de Janeiro era tão importante para esse comércio com a Ásia, como é hoje em dia o Canal de Suez ou o Estreito de Malaca. E lembrando também que o Império Colonial Português era um império que tinha uma extensão grande na própria Ásia. Nesse momento em que o Brasil está sendo colonizado, no início da colonização do Brasil, é o momento também em que a joia da coroa do Império Português não são ainda os canaviais brasileiros, é o comércio com a Índia. É aquela colônia que depois vai virar a cidade de Bombaim, Goa. Eram ali que estavam as grandes riquezas, né, dos portugueses, em termos desse comércio das especiarias, mas também o seu comércio com a China, por meio de Macau. A gente vai falar um pouco da cidade de Macau. E também o comércio que os portugueses faziam na Indonésia, né, faziam no Japão. Um detalhe interessante, todos vocês, claro, já ouviram falar da cidade de Nagasaki, no Japão, provavelmente pelo fato dela ter sido alvo de uma bomba atômica. A história de Nagasaki é uma história muito interessante. E uma das ironias dessa história foi justamente ela ter sido alvo de um ataque nuclear pelos americanos, porque Nagasaki era a cidade mais ocidentalizada do Japão. Nagasaki foi fundada por conta desse comércio global de prata. E os jesuítas tiveram um peso muito importante na fundação de Nagasaki e nas décadas iniciais da cidade. É uma ironia que, apesar de toda essa ligação histórica com o Ocidente, né, ela tenha sido o objeto desse ataque nuclear. Né? Bom, eu falava de Macau, né? Eu estou colocando essa foto que está aí no slide, é uma foto do centro de Macau, que é tombado pela Unesco. Macau é considerada como patrimônio universal da humanidade. O nome dessa praça é um nome que está em português até hoje. Ela se chama Largo do Senado. Observem a arquitetura. Se eu disser para vocês que essa praça está no Rio de Janeiro, que ela está no Recife Antigo, quem é que vai me dizer que não está? Eu disse, olha, isso aí é a zona portuária, né? Depois da reforma. Né? Isso aí é uma ruazinha que você sai da Praça 15, no centro do Rio, e você cai no Largo do Senado. Perfeitamente verossímil, né? Olha a influência da arquitetura portuguesa. E qual é a importância de Macau nessa história? Foi uma colônia portuguesa do século XVI até 1999, quando Macau foi devolvida para a China. Ou seja, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar na China de maneira permanente, né, a se estabelecer lá de maneira permanente, e foram os últimos a sair. Os britânicos devolveram Hong Kong para a China em 97, os portugueses só devolvem Macau em 99. E essa colônia portuguesa em Macau era o principal ponto permanente do comércio dos europeus com a China. Não só do comércio dos portugueses, mas também do comércio de outros europeus, né, com os chineses. Bom, eu coloco essa ressalva, né, de posto permanente. Então, por que isso? Na cidade de Guangzhou,
a cidade que em língua portuguesa nós conhecemos como Cantão, os europeus podiam fazer o comércio com os chineses, mas apenas alguns meses por ano. E nesse período que a gente está discutindo, século XVI, XVII, XVIII, só por Guangzhou os europeus podiam comerciar com a China. Era a única cidade chinesa aberta para esse comércio internacional. E, mesmo assim, apenas alguns meses por ano. Tinha um monte de restrições. Então, os europeus que chegavam lá em Guangzhou, eles paravam numa ilha que ficava ali no Rio da Pérola, né? Desembarcavam nessa ilha e ali eles faziam seu comércio, e apenas com algumas famílias de mercadores, alguns clãs de mercadores, com uma autorização expressa do governo imperial chinês. Então, era um comércio submetido a uma enorme quantidade de barreiras, a uma enorme quantidade de restrições. Mesmo assim, essas trocas materiais e culturais aconteciam. Eu visitei, nas minhas viagens à China, tanto Macau quanto Guangzhou, entre outras razões, porque eu estava interessado nessa história. Vou contar para vocês uma historinha de Guangzhou, que ajuda a ilustrar o quanto essa cidade era e é muito cosmopolita. Eu tive um jantar com funcionários da prefeitura de Guangzhou e o jantar foi um menu degustação de pratos típicos da culinária local. Na China existe não só uma culinária nacional, como umas 7 culturas regionais, e que tem uma enorme disputa entre os chineses de qual delas é a melhor, né? Eu não provei todas ainda, então eu não vou dar um veredito final, mas das que eu provei até agora, a culinária cantonesa, a culinária de Guangzhou, é a melhor que eu já provei. Aliás, eu raras vezes comi tão bem em qualquer outra parte do mundo, né? Eu lembro que uma vez eu provoquei uma pequena crise na minha família, quando num jantar de Natal eu insinuei que talvez, quem sabe, certas pessoas achavam que a culinária cantonesa podia ser melhor que a culinária italiana. Não tentem fazer isso na casa de vocês, é muito perigoso, é muito complicado, né? Mamãe não reagiu bem a isso, mas é porque realmente é deslumbrante. E, num certo momento desse jantar, serviram uma sopa para a gente, que era uma sopa com milho e com mandioca. Aí eu falei, olha, espera um momento, né? O milho e a mandioca não são ingredientes típicos da China. Eu sou latino-americano. Eu sei que o milho e a mandioca são produtos originários das Américas. Como é que vocês estão me dizendo que essa sopa de milho e mandioca é um prato típico da China? E eles olharam para mim assim com muita calma, com muita tranquilidade, e me disseram o seguinte: olha, nós somos um porto marítimo com 2.500 anos de tradição. Nós fazemos comércio com o mundo inteiro há muito tempo. Nós absorvemos um pouco de tudo. Eu falei a verdade. O nível de cosmopolitismo que você vê ali, né, num prato. Outro exemplo, eu em Macau. Eu e uma amiga passeando por Macau e queríamos muito almoçar. Nós estávamos com fome, queríamos almoçar. Encontramos ali um restaurante. Não foi uma coisa tão trivial, né? Macau é uma cidade muito, hoje em dia, baseada em cassinos, né? Então, ela é muito turística, mas é para você jogar no cassino e comer por um preço extorsivo lá, né? Não era muito o que a gente estava a fim de fazer. A gente queria mais passear por esse centro histórico e tal. Mas encontramos ali um restaurante, sentamos ali para comer alguma coisa, né? E só um instantinho. Sentamos ali para comer alguma coisa e, num determinado momento, né, trazem um cardápio para a gente e tem um prato com um nome em português, frango ao governador, né, frango à moda do governador. Eu falei, pô, curioso, deixa eu experimentar isso aqui. E era basicamente ali uma galinha ao molho pardo, mas que vinha com uma série de especiarias indianas, né, temperos ali da Ásia, né? Olha, foi um almoço magnífico também, né?
E aí, para fechar o cosmopolitismo da história, né, a gente estava conversando em português, numa amiga brasileira, e a garçonete veio falar com a gente em espanhol. Vocês são da onde? Tá, somos do Brasil. E ela se apresentou para a gente, ela era filipina. E ela estava ali, enfim, tem muitos imigrantes filipinos na China, em Macau, em Hong Kong, né? Estava ali ganhando a vida dela. Né? Então, como é um lugar de encontros, né? Como é um lugar de misturas, né? Ai, que saudade de viajar, gente, que saudade, né? De romper esse isolamento, de sair para o mundo, né? De comer um prato como esse, né? Mas eu quero dizer para vocês, a China é mais aberta do que a gente pensa em termos da sua história, em termos de um cosmopolitismo cultural, gastronômico, né? A gente tem uma imagem de uma China fechada, de uma China que se escondeu atrás da Grande Muralha, que em grande medida é um mito, que em grande medida é um estereótipo histórico, né? Ok, houve períodos realmente de fechamento, né? O período mais fechado ali do maoísmo, nos anos 60, 50, mas esses períodos foram a exceção, numa história de mais abertura, numa história de mais diálogo, né? Na qual os nossos ancestrais portugueses e espanhóis desempenharam um papel muito importante nessa conversa, nesse diálogo. Então, Macau foi uma parte importantíssima dessa história e Guangzhou também. Então, esses comerciantes europeus ficavam em Guangzhou durante alguns meses de ano, nesse período do mercado, da feira, fazendo seus negócios por lá, e no resto do ano, em geral, eles estavam em Macau. A própria geografia de Macau lembra um pouco o Rio de Janeiro. Ela é uma cidade semitropical, né, muito quente, muito úmida, com muitas montanhas, né, ou melhor, colinas, e no alto dessas colinas os portugueses construíram fortalezas para defender o porto, exatamente como eles fizeram no Rio de Janeiro. Você passa ali pelas fortalezas coloniais em Macau e é o mesmo estilo de arquitetura que você encontra nas fortalezas coloniais aqui do Rio de Janeiro, né, ou de outras cidades brasileiras. Né? E tem um detalhe interessante nessa foto que me chamou a atenção também quando eu estive por lá e que me deixou muito intrigado. O que vocês chutam aí? Qual é o palpite de vocês desse detalhe que me fez parar para pensar? Maurício, a calçada. Exatamente, Natan. A calçada é muito brasileira, é muito carioca. A calçada é muito brasileira, muito carioca, parece Copacabana, né? Aquilo que nós chamamos de pedras portuguesas. E eu saí dali muito intrigado. Eu falei, mas, puxa, isso é tradicional? Quem é que fez essa calçada daqui? E aí depois, lendo ali, né, um folheto turístico da cidade de Macau, eu descobri que a história é ainda mais interessante. Né? Quando Macau voltou para a China, os chineses quiseram ali fazer uma reforma, né, fazer uma coisa mais turística, e eles acharam que uma coisa que iria fomentar o turismo em Macau seria ligar a cidade de Macau à cultura brasileira. Então, eles botaram essa calçada em pedras portuguesas, né? Como se fosse a praia de Copacabana. Olha que interessante, né? Como é que a gente tem aí uma série de diálogos diferentes, né? Uma série de intercâmbios culturais como a gente nem imagina. E para aqueles de vocês que se interessarem por Macau, nós temos uma instituição linda no Rio de Janeiro, chamada Real Gabinete Português de Leitura. Não sei quantos de vocês já foram lá, conhecem essa instituição. Ela fica no centro da cidade, do lado ali da sede da UFRJ, no centro da cidade. E a biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura é, a meu juízo, uma das 10 bibliotecas mais lindas do planeta. É um negócio deslumbrante. Vale a pena vocês visitarem, mesmo que não seja para consultar nada, só ali para ver essa arquitetura. E o Real Gabinete Português estimula também uma série de pesquisas, né, de projetos acadêmicos, e eles têm uma bolsa para quem quer pesquisar Macau. Então, por exemplo, nós tivemos duas alunas da graduação em RI da UERJ que ganharam essa bolsa no passado e escreveram artigos sobre essa relação Macau, Brasil, Portugal, China. É um bom tema de pesquisa, tanto se vocês quiserem olhar o passado, quanto se vocês quiserem olhar o presente. Então, fica a dica aí também para quem estiver interessado
nesse tipo de discussão. Um outro papel importante que Macau desempenhou nessa história das relações coloniais da China com o Brasil, com a América Latina, é que Macau foi muito importante como uma base da Igreja Católica, dos jesuítas, sobretudo, para o trabalho missionário na Ásia. Tem um filme muito bonito sobre esse tema, do Martin Scorsese, chamado Silêncio. Esse é um filme sobre os jesuítas na Ásia. Começa com eles em Macau, e daí eles vão numa missão secreta para o Japão, que acaba dando muito errado. Né? Tem um momento em que os japoneses proibiram o cristianismo e estão perseguindo, né, os sacerdotes, perseguindo os cristãos no Japão. Mas Macau era o ponto de partida. Era dali que saíam as expedições, eram dali que saíam, né, esses viajantes. E algo que eu gosto de lembrar, né, quando eu estou dando essa aula presencialmente na UERJ, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas vamos lá, fazer um esforço de memória. Qual é o nome da rua onde a UERJ está localizada? São Francisco Xavier. Exatamente. E, bom, quem foi São Francisco Xavier? Foi um missionário jesuíta na Ásia. Olha como essa história, né, nos acompanha. E, bom, por que a rua da UERJ tem esse nome? Porque a zona norte da cidade do Rio de Janeiro eram fazendas jesuítas, até meados do século XVIII. Só ali, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, é que aquelas fazendas viraram os bairros da zona norte do Rio. Então, muitos deles ainda conservam nomes que, de alguma maneira, remetem à ordem jesuíta. Nomes de santo, o Engenho Novo, o Engenho Velho, porque, enfim, estavam ligados ali àquela estrutura. Né? E os jesuítas foram missionários muito ativos, em particular na América Latina e na Ásia. Tem uma história ali direta. Né? Então, como no Brasil a gente teve, por exemplo, o trabalho de jesuítas como o José de Anchieta ou Manuel da Nóbrega, na Ásia a gente vai ter pessoas como o Francisco Xavier, Mateu Ricci. O Ricci é um dos meus heróis intelectuais e culturais. Ele é um jesuíta que, nesse período, jesuíta italiano, que nesse período vai para a China, e ele vai viver na China durante vários anos. Ele vai mergulhar profundamente na cultura chinesa, vai aprender o idioma, né? Vai tentar ali fazer uma ponte cultural entre o cristianismo e o confucionismo, e ele vai acabar se tornando um conselheiro da corte imperial chinesa. Então, ele é uma ponte entre esses dois mundos, né? E sempre nessa importância aí dos jesuítas, inclusive, ou particularmente, nessa questão linguística, né? Compilando os primeiros dicionários, fazendo as primeiras traduções, né? E os jesuítas tinham uma técnica educacional extremamente sofisticada, e o Ricci era muito famoso pela memória dele. Ele tinha uma capacidade, uma memória que hoje nós chamaríamos de memória fotográfica. Né? Então, ele maravilhava os interlocutores chineses dele por essa capacidade de decorar ideogramas, né, de memorizar tudo aquilo, né, que não era uma coisa ali trivial. Né? Enfim, então os jesuítas estão usando Macau e estão usando Goa como uma base para fazer esse trabalho missionário na Ásia. E chegou a haver, nesse período colonial, uma comunidade cristã na China, sobretudo no sul da China, que não era desprezível, que era de alguma monta. Né? No Japão, houve também, né, antes que o governo japonês começasse ali uma perseguição mais rigorosa, né? Mas é também parte desse diálogo. Né? Você tem ali tanto os jesuítas quanto os convertidos chineses tentando fazer uma ponte, tentando encontrar ali os paralelos e as analogias entre Confúcio e Cristo. E tem muita coisa em comum. Se vocês lerem Confúcio, o que eu acho que é algo essencial para qualquer pessoa que estude a China, a maneira pela qual Confúcio leciona se parece muito com o Novo Testamento, com os evangelhos do Novo Testamento. Se vocês lerem os Analectos, né,
Ele basicamente são relatos de Confúcio, né, do mestre, cercado pelos seus discípulos. E como é que Confúcio ensina? Contando histórias. Ele conta parábolas para os discípulos e os discípulos o questionam sobre isso, né? Os discípulos fazem perguntas, eles querem saber qual é o significado daquilo, né? O que vem por ali, né? Então, assim, é muito semelhante aos evangelhos. É muito semelhante ao Novo Testamento. E, claro, essas similaridades não passaram desapercebidas pelos observadores da época. Bom, ok, mas então, a gente tem uma circulação de mercadorias, a gente tem uma circulação de ideias, a gente tem uma circulação de arquitetura e de pessoas. Tem gente circulando da China para a América Latina nesse período? Tem. Esse período colonial é o momento em que começa uma diáspora chinesa para as Américas. Isso é interessante, vamos falar um pouco disso. Bom, primeiro, havia uma tradição já na China, sobretudo nas províncias do sul, né, que historicamente são as províncias mais ligadas ao comércio internacional, mais ligadas ali às grandes navegações. Havia já uma tradição de emigrantes chineses, né, de famílias chinesas que saíam da própria China e iam morar nos países vizinhos, em geral porque se estabeleciam lá como comerciantes. O coração dessa diáspora chinesa, tanto no passado quanto hoje em dia, é os países do Sudeste Asiático. As nações, né, as ilhas, os reinos, os impérios, em torno do Mar do Sul da China e em torno do Oceano Índico. Isso foi particularmente forte ali no século XV, um pouco antes da chegada dos europeus na China, que foi o momento em que a China lançou a sua própria versão das grandes navegações. Período em que a dinastia Ming vai fazer ali uma grande quantidade de expedições marítimas que vão chegar até a costa africana. As grandes viagens do almirante Zhang He. Elas vão durar cerca de 50 anos, né? Primeira metade do século XV. Depois elas vão ser interrompidas, entre outras razões, porque aparece uma ameaça de segurança nacional para o Império Ming, na China, que são povos nômades no nordeste da Ásia. O povo Manchu, que vai acabar depois invadindo, dominando o Império, né? Então, eles tinham que se preocupar com aqueles nômades e não tinham tempo, recursos, dinheiro para manter aquelas grandes navegações, mas que durante um certo período aconteceram e tinham ali muitos chineses estabelecidos no que hoje é a Indonésia, no que hoje são as Filipinas, a Malásia, a Tailândia, por aí vai. Quando os europeus começam a se estabelecer ali e criam essa rota de comércio, como eu dizia para vocês no início da aula, voltar ali para o primeiro slide rapidamente, uma dessas rotas de comércio era a rota que ia da costa oeste mexicana até a Ásia. Saía ali de Acapulco e ia até as Filipinas, e de lá essa prata era levada, né, para os países, para os portos vizinhos. Então, esses galeões espanhóis que estão saindo daqui estão levando na volta também pessoas. Tem comerciantes chineses que já nessa época vão se estabelecer no México. Vão formar ali a primeira Chinatown da América Latina. É muita gente nessa época? Não. Ainda são migrações muito esporádicas, né? Isso vai acontecer no Brasil também? Vai. E é interessante, a gente tem uma relação muito peculiar, né? Muito curiosa com os chineses. A gente vai vê-lo em mais detalhes na próxima aula, quando eu falar do século XIX. Né? Mas basta dizer para vocês nesse momento que na era colonial já havia aqui e ali alguns chineses estabelecidos no Brasil. Aprendi isso com o meu amigo e colega André Bueno,
do Departamento de História da UERJ, que já tinha feito ali um pouco esse levantamento, né? Ainda não é uma imigração oficial, ainda não é uma imigração patrocinada pelo Estado, como ela vai passar a ser depois com Dom João VI, mas isso já vinha acontecendo por ali. Hoje em dia, se estima que a gente tem no Brasil em torno de 300 mil pessoas que são ou imigrantes chineses ou os seus filhos e netos. 300 mil pessoas para um país de 200 milhões de habitantes realmente não é tanta gente assim, né? Mas já é interessante ali, né? Como um elemento dessa história, né? Como as nossas relações com a China são mais antigas do que muitas vezes a gente tem a entender. Por exemplo, agora esse mês de agosto é um mês muito simbólico para as relações sino-brasileiras. A gente comemora 2 aniversários importantes nesse mês. Um deles é o do reconhecimento diplomático por parte do Brasil da República Popular da China. E o outro deles é o Dia da Imigração Chinesa para o Brasil. Sempre 2 aniversários ali marcantes dessa história, mas lembrando que essa história é mais antiga até do que essa agenda oficial, né, do que a agenda das comemorações. Então, nesse primeiro momento ali, né, do período colonial, o principal Chinatown na América Latina estará no México. No final do século XIX, essa diáspora chinesa vai crescer na América Latina e ela vai se instalar também em países como o Peru, como o Brasil, como Cuba. Essa influência vai ser até mais forte no Peru do que nos outros países, né? Eu falava para vocês sobre a comida, né? A meu juízo, a melhor gastronomia da América Latina é a gastronomia peruana. É um negócio absurdamente bom, né? E tem um tipo de comida no Peru chamada chufa, que mistura essas influências da culinária chinesa, japonesa, com a comida andina no Peru. E é muito bom. É uma globalização avant la lettre, né? Uma globalização vinda de baixo, das camadas populares, que resultou hoje numa gastronomia muito sofisticada, que é um instrumento, né, do soft power peruano, do prestígio internacional do Peru. E as origens estão ali, né? Onde você tem comércio, onde você tem migração, você tem essas marcas, né? Aliás, eu não mencionei, mas uma influência importante também da culinária latino-americana para a cozinha chinesa é a pimenta. A pimenta latino-americana, o que em inglês chama chili, né? Que vem do Chile e vem de outras partes também, né, do México, ela chega na China por esse comércio colonial e ela vai se tornar muito popular na China. Em particular, numa região chinesa chamada Sichuan, que é a terra dos pandas, né, e a terra do Deng Xiaoping, né, e a terra de uma culinária também que é muito apreciada na China e muito apimentada, né? Uma culinária muito famosa pelos seus temperos picantes. E as pimentas mais utilizadas em Sichuan são as pimentas vindas originalmente da América Latina. E elas foram abraçadas pelos chineses com tanto entusiasmo que elas acabaram virando parte da gastronomia local. Fantástico isso, né? Como a sopa de milho e mandioca que eu tomei lá em Guangzhou. Acho que nós não temos algo que tenha acontecido na direção oposta com tanta ênfase, né? Por exemplo, a gente não tem muito esse hábito de tomar chá no Brasil, né? Somos muito mais um povo voltado para o café. Mas como a gente vai ver na próxima aula, esse comércio do chá foi muito importante já para as relações sino-brasileiras, tanto para esse momento da era colonial, quanto mais tarde, já no período do Reino Unido, com Dom João, como a gente vai ter ali também uma tentativa de tornar o Brasil um ator global importante no comércio do chá. Bom, então, com isso, a gente encerra esse período expositivo da aula de hoje. E o que eu queria ouvir agora de vocês são comentários, perguntas, dúvidas. Pode ser tanto sobre a aula de hoje, quanto também as dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre o programa, sobre o curso,
alguma pergunta sobre China, América Latina que vocês queiram fazer para a tese de vocês, para a pesquisa de vocês, por aí vai. Professor, boa tarde a todos, todas. Só queria fazer uma pergunta a respeito do material da aula, porque eu recebi o convite para o Dropbox, mas eu não consigo acessar. Não sei se alguém mais teve esse problema, ou sou eu. Eu vou checar se eu já botei o teu e-mail, Astrid. Enfim, vou lá Sim. liberar. Se você não Aham. conseguir hoje de tarde, me passa uma nova mensagem e eu Tá. te envio diretamente os arquivos, né? Tá O que bom, eu professor. passei como leitura para vocês é um pequeno livro que tem em torno de 100 páginas, maravilhoso, chamado The Silver Way: China, Spanish America and the Birth of Globalization, que conta exatamente essa história que eu narrei aqui para vocês hoje, né, desse primeiro grande circuito global de comércio, em mais detalhes, com uma prosa muito bonita, muito objetivo, né? E é um livro que, para mim, foi super importante para entender essa história, né? Para entender melhor o que estava acontecendo ali. Eu recomendo muito para vocês, é uma leitura agradabilíssima. E ele é parte de uma coleção da Penguin de livros de curto tamanho, né, sobre China. Esses livros são maravilhosos, eu recomendo muito. São baratinhos, dá para vocês comprarem ali no Kindle, né, no Amazon. E aí tem tanto coleções sobre a China de maneira geral, quanto coleções mais específicas, por exemplo, sobre Hong Kong, né? Tem uma coleção só sobre Hong Kong. Então vale muito a pena. Se vocês tiverem aí um dia querendo fazer uma leitura mais rápida, mais leve, né, vale a pena olhar essas coleções. Maurício, bom, gostei bastante da aula, gostei bastante dos textos escolhidos para o programa. Inclusive, li esse Silverway inteiro, uma leitura bem fluida, É super legal, bem né? deliciosa. A gente embarca É, na história dele, né? sim. Você falou brevemente das Filipinas, enfim, os autores falam bastante, inclusive, das Filipinas no livro, né, de como a colonização foi bem parecida com a América Espanhola e até com o Brasil. Isso me lembra um pouco, não sei se vocês viram nas Olimpíadas, tinha uma skatista filipina, né? E toda hora a gente lembrava que ela parecia brasileira, que ela estava sempre animada, sempre sorridente, com um jeito tão bem brasileiro mesmo. Acho que isso é uma pista, né, de que os países passaram por um processo de colonização muito parecido. Olha, eu lembro de a história do almoço, né? Eu lembro de uma vez eu estava numa conferência e a gente depois foi tomar ali foi jantar junto e tinham pessoas de vários países da América Latina, de Portugal, da Espanha, das Filipinas, né? E num certo momento alguém falou assim: olha, na época do rei Filipe II, nós todos seríamos compatriotas. Todos nós seríamos súditos do mesmo império, né? Eu falei, é verdade. Porque a gente teve no Brasil o período da União Ibérica, né? Portugal e a Espanha, ali no final do século XVI, né? Até meados do século XVII, em que nós éramos parte do Império Habsburgo, né? Nós éramos parte do Império Espanhol. Não, e outra coisa, não sei se vocês conhecem um jogo chamado GeoGuessr, que ele coloca você num lugar no mundo, no Google Maps, você tem que descobrir onde é esse lugar. Não, nunca vi. Eu andei jogando esse jogo. Toda hora que o jogo me colocava nas Filipinas, eu pensava, cara, esse aqui é o Brasil. Porque parece muito assim. O presidente deles parece muito com o nosso presidente também. Exatamente. Até nisso. Mas a arquitetura, as ruas, assim, acho que até a feição do povo é muito parecido. É impressionante. Acho que a colonização explica muito isso. A colonização explica muito isso. E não sei quantos de vocês conhecem a minha orientanda de doutorado, a Letícia Simões, né? A Letícia está terminando agora a tese de doutorado dela, que é sobre as disputas no Mar do Sul da China, né? E um dos méritos da tese da Letícia é olhar com muita atenção para o Sudeste Asiático. Como é que estão essas disputas por lá, né? Ela me entregou semana passada o capítulo sobre o Sudeste Asiático, que está muito bom. Ela fala das Filipinas, do Vietnã, da Indonésia. E é uma das áreas do mundo que mais me interessam hoje em dia.
por várias razões. Primeiro, se vocês olharem da perspectiva brasileira, esse comércio bilateral do Brasil com o Sudeste Asiático está crescendo muito. Virou, acho que, a grande fronteira de expansão do comércio exterior brasileiro. Já está aí em torno de 20 bilhões de dólares por ano. Muita coisa. Segundo, e do ponto de vista político, partidário, tem uma agenda de pesquisa não desenvolvida até agora da gente comparar a política da América Latina com a política do Sudeste Asiático. Tem muita coisa parecida, tem muita coisa em comum. Você começa a ler sobre o populismo na Indonésia, sobre o populismo nas Filipinas. Olha, os paralelos com a América Latina vão vir de maneira imediata. Você substitui, por exemplo, os evangélicos pelos islâmicos e você vai ver que tem uma coisa ali que é semelhante, né? A terceira razão pela qual o Sudeste Asiático é uma agenda de pesquisa interessante. Talvez seja a região do mundo na qual a influência da China e a influência dos Estados Unidos se chocam de maneira mais dura, mais evidente. Vai ser por ali que a gente vai ver muita coisa acontecendo, né? Por outras áreas, não. Se vocês olharem, por exemplo, o Afeganistão, a Ásia Central, os americanos estão se retirando da Ásia Central. E os chineses estão, em alguma medida, ocupando esse vácuo, né? Mas no Sudeste Asiático, não. É uma área importante para todos eles, né? Uma das últimas viagens que eu fiz antes da pandemia foi para o Sudeste Asiático, né? Para Singapura. Eu fui a um congresso acadêmico por lá. E Singapura é uma cidade magnífica, né? Que lugar fantástico. É um lugar que me deu muita vontade de voltar, ficar um ano lá como professor visitante, alguma coisa assim. E é uma cidade extremamente cosmopolita. E um dos baratos de Singapura é que você tem muito acesso a material sobre o Sudeste Asiático. Muito livro, muita discussão sobre isso, né? Os museus de Singapura têm muita arte do Sudeste Asiático. E eu estou falando muito de comida nessa aula, né? A gastronomia de Singapura, assim, olha, a vontade é você se ajoelhar no chão, começar a chorar e dizer, Senhor, obrigado, eu não sou digno, é maravilhosa, é deslumbrante, né? E também é uma mistura muito grande, né? de tradições de vários países, né? O melhor prato que eu comi em Singapura foi um prato chamado Hainan Chicken Rice, né? Que é um prato do sul da China. Hainan é uma ilha tropical, né, no sul da China. Tem aí essa galinha ali com arroz, que é um prato assim, que você olha, você não dá nada para ele, parece a coisa mais singela do mundo. Que manjar dos deuses, que coisa boa, meu Deus do céu. Né? E Singapura tem muito uma cultura de comida de rua, né? Você vai na barraquinha, e é a barraquinha que só vende um prato, só vende um produto, mas é aquela receita que a família daquele cara está aperfeiçoando desde o tempo da avó dele. Então, é um negócio assim formidável, né? Mas, olha, gastronomia à parte, tem uma agenda interessante, sim, de América Latina com o Sudeste Asiático. Pouco explorada ainda, né? E que eu acho que pode gerar alguns trabalhos muito interessantes, algumas teses ou dissertações muito originais, ou um bom paper de pesquisa, né? Para aqueles de vocês que se interessam pela Ásia, para além de China, é uma região do mundo que vale a pena entrar no radar de vocês. Maurício, realmente, eu, falando, por exemplo, de política externa brasileira, eu nunca vi, por exemplo, uma dissertação ou tese que falasse das relações Brasil com a ASEAN, por exemplo. Brasil com as Filipinas, com a Indonésia, com a Malásia, com Singapura. Eu nunca li. Não conheço. Não sei se tem. Talvez tenha, Tatan. Talvez. Eu não conheço, mas a Letícia escreveu a dissertação de mestrado dela sobre a ASEAN, mas né, sobre integração regional na Ásia, não política externa brasileira para lá, né? Mas, olha, é um super tema. Eu tenho amigos diplomatas que serviram em países do Sudeste Asiático, né? No Vietnã, na Indonésia, Singapura, que voltaram muito entusiasmados com essa experiência. E, em geral, falando mais ou menos o que você está dizendo, Natan, que tem um vazio, né, dessa reflexão da política externa brasileira para o Sudeste Asiático. É verdade. Né? Eu escrevi no ano passado, em parceria com o Thiago Matos, que foi me orientando no mestrado, no PPGRI, que agora vive na Coreia do Sul, a gente escreveu um artigo para a Revista Brasileira de Comércio Exterior, falando sobre essa importância crescente da Ásia para o Brasil. Né?
Agora, quase metade das exportações brasileiras vão para a Ásia. Ah, Maurício, mas é tudo para a China. Olha, 2/3 é China, né? Mas tem uma parcela crescente que está indo aí para outros lugares. E as parcerias mais importantes do Brasil na Ásia são com a China, com o Japão e com a Coreia do Sul. Mas tem um comércio muito importante com a Índia, tem esse comércio com o Sudeste Asiático também, que já está enorme, né? Que ele, em grande medida, acontece pelo porto de Singapura, né? Assim como o comércio brasileiro com a União Europeia vai, em grande medida, pelo porto de Roterdã, ou pelo porto de Antuérpia, no Sudeste Asiático é Singapura. Esse porto de capacidade global, essa cidade que é um grande centro internacional e regional, né, para as empresas, né, para a infraestrutura. Por que não? Olha, daria uma pesquisa super interessante. E assim, eu estimulo muito vocês a fazerem coisas diferentes, né, coisas originais. Então, em vez de fazer aí, sei lá, a milésima tese sobre o Mercosul, por que não uma tese sobre o Brasil e Sudeste Asiático? Alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa que ajude vocês a construir um nome também, como pesquisador, como alguém que está construindo conhecimento original, inovador, né? Fica aí a sugestão, né? Quem sabe a gente até não acaba escrevendo aí um artigo em parceria, né? Maurício, não só Sudeste Asiático, né? Se a gente olhar para o outro lado da China, né? Ásia Central, né? Que a gente está vendo a importância agora, né? Exatamente, né? É. Olha, tem um livro muito interessante que vocês podem, inclusive, baixar de graça, que se chama A Ásia na Visão de Jovens Diplomatas Brasileiros. Deixa eu pegar aqui no Google, eu coloco para vocês aqui o link. Espera aí. Tem vários amigos meus que colaboraram nesse livro e realmente é muito interessante. Aqui, vou colocar o link para vocês poderem ver o livro no chat. Ele foi publicado pela FUNAG, pela Fundação Alexandre de Gusmão, e vocês podem baixar o PDF dele gratuitamente. Então, cada capítulo do livro aborda ou um país ou uma região. A Ásia Central, por exemplo, né, é um artigo só, e sempre artigos escritos por jovens diplomatas brasileiros, né, inclusive alguns amigos muito queridos. E é muito interessante esse livro. E você vê a paixão deles pelos países nos quais eles serviram, né? Como eles estão interessados, como eles estão empolgados nisso. Uma outra dica também é ler as cartas da Malásia, escritas pelo embaixador Ali Quintela. Ele é o atual embaixador brasileiro na Malásia e ele está fazendo uma série de artigos para o Estadão. Vocês podem ler de graça no site, eu estou colocando aqui o link. Né? Os artigos dele são belíssimos, são muito bonitos. Ele fala de cultura, de história, de arquitetura. Ele vai encontrando esses paralelos entre América Latina e Sudeste Asiático. Né? Eu tenho um amigo que é professor na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, o Tasso Frante, que antes de ser professor morou na Indonésia durante alguns anos, quando ele trabalhava para a Vale. Ele fazia ali uns estudos de impacto social e ambiental para a Vale. E conversando um dia com ele também, né, sobre essa agenda de pesquisa, ele teve algumas ideias super interessantes de fazer uma comparação entre Ásia e Sudeste Asiático e América Latina por meio dessas inserções nas grandes cadeias de commodities globais. Então, por exemplo, nós temos um ciclo de borracha no Brasil, na Amazônia peruana, colombiana, boliviana, teve um ciclo da borracha no Sudeste Asiático, na Malásia, na Indonésia, né? Com a questão, sei lá, do petróleo. Dá para fazer isso, né? Do café, tem vários pontos em comum, né? É que as pessoas até agora não fizeram esse trabalho, né? Mas dá para fazer isso numa boa, né? E fica aí essa sugestão para vocês, né? Por que não fazer alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente? Quando a gente puder voltar a viajar, o Sudeste Asiático é um dos lugares que está ali, né? No topo, né, das minhas prioridades, né? Que eu acho que vai ser uma experiência muito interessante, voltar para lá, conhecer mais países. Eu estive só em Singapura, na região. Maurício, você falou do café. Eu lembrei aqui que
ontem a gente completou 46 anos do reatamento de relações do Brasil com a República Popular da China, que foi em 75, 74, isso. Eu estava lendo isso ontem. O café foi um dos fatores que motivou isso, né? Teve uma visita de empresários do Café Solúvel. Na aula sobre o relatamento eu vou falar sobre isso, né? Mas assim, Eu lembrei disso agora. 70, né? No período mais pesado da ditadura no Brasil, houve, apesar disso tudo, algumas missões comerciais brasileiras para a China e muito incentivadas por alguns empresários brasileiros, em especial por um homem chamado Horácio Coimbra, que era o CEO da empresa Café Solúvel, que queria vender café para os chineses, né? E ele estava tentando, ele era um homem muito bem relacionado na cúpula do regime militar, e ele estava tentando convencer os militares brasileiros de que tinha jogo com a China, de que era um mercado potencial interessante. O Horácio Coimbra estava certo, só que ele estava certo 50 anos antes do tempo, né? É só agora, realmente, de uns 5 anos para cá, 10 anos para cá, que os chineses estão começando a beber café. Está começando a virar um hábito por lá. Não entre todos os chineses, né? Ainda é o país do chá, mas os chineses mais jovens, nas grandes cidades, né? Para eles o café é um negócio interessante. É uma bebida meio de luxo, né? Sofisticado, porque é o rapaz chinês que quer levar a namorada na Starbucks, né? É o executivo chinês que quer levar o cliente, né, numa cafeteria americana, né? Quer dizer, de onde vem aí essas possibilidades todas, né? E ele também tem muito do café gelado, nem é quente, né? Olha, as pessoas bebem o café de várias maneiras, mundo afora, inclusive algumas que para nós brasileiros são ofensivas, né? O café nos Estados Unidos, o café no Canadá é muito aguado para o nosso gosto. E uma dica de viagem para vocês: em nenhuma circunstância bebam café na Bélgica. Vocês vão se arrepender amargamente. Como o chocolate belga, que é maravilhoso, eu acho particularmente que ele é melhor do que o chocolate suíço, mas ele não tem bons assessores de imprensa, né? Mas o café belga é um horror. Mas, enfim, os hábitos mudam com o tempo, né? Então, os chineses hoje estão bebendo mais café, né? Virou um mercado importante. A venda do café brasileiro para a China aumentou um pouco, mas, em grande medida, esse café que os chineses bebem não é o nosso. É café colombiano, é café da Etiópia, de outros países, né? Sobretudo desses países que conseguiram se posicionar como nesse comércio do café de alto valor agregado, do produto gourmet, né? Que é uma coisa que o Brasil nunca conseguiu fazer. Inclusive, em Xangai está crescendo uma cultura agora de café. Esses dias aqui em casa, meu pai chegou a comprar uma cápsula do Expresso, que era da marca Xangai, que era um específico de Xangai. Era um café bem ácido, bem diferente assim, que eu nem sabia, era lançamento. E em Xangai está crescendo uma cultura dessa, que nem você falou, de cultura de café, mas mais no sentido gourmet, não é que nem o café arábico brasileiro que a gente conhece. Exato, não é a gente chegar aqui como a gente faz, vamos tomar um café ali de pé no balcão da padaria, né? Não, é mais aquele estilo Starbucks, seja dessa própria cadeia, seja de outras cadeias americanas, europeias, e das suas inúmeras imitadoras e competidoras dentro da China. Então, é uma outra maneira de você beber café, ele custa caro, né? É um outro tipo de experiência gastronômica. E quando o café brasileiro chega lá, em geral, ele chega como parte de uma mistura, né? Então, muitas vezes, o consumidor chinês, ali que vai entrar numa cafeteria em Xangai, ele não sabe que está bebendo café brasileiro. Ele vai estar tomando lá uma mistura qualquer da Starbucks, né? Mas ele não vai ter escolhido aquele café porque é do Brasil, não sei o quê, né? O que é um desafio também para as nossas marcas, né? E aí o grande referencial na América Latina, né, na questão do comércio do café, são os colombianos. Os colombianos têm uma marca chamada Juan Valdez. Vou colocar aqui no chat. Eles têm uma rede de cafés com esse nome, que é um Starbucks colombiano, né, onde você só bebe café da Colômbia, dos vários tipos de café. E a música que toca lá, a trilha sonora, é música colombiana. E as lojas são lindas, são super charmosas, são hiper agradáveis, né? Coisa que nós nunca conseguimos fazer no Brasil, né? Apesar de nós sermos o maior produtor de café do mundo, nós nunca conseguimos fazer isso. Os colombianos fizeram. E eles têm também a figura do Juan Valdez, né? Que
é um produtor de café que é escolhido para representar a marca, para representar esse personagem, né? E ele vai simbolizar, né, o café colombiano no mundo, né? Então, ele é um garoto propaganda, mas ele não é um ator, né? Ele é um produtor de café que é escolhido para aquela função. É super interessante também. Maurício, só duas coisas. Primeiro, isso que a Astrid falou do Dropbox, que não estava conseguindo acessar, eu também tive o mesmo problema. Eu fui lá e aí quando eu boto o link aparece assim, pasta inexistente, algo do tipo. Então deve ter sido algo de link, imagino, né? Não sei, só para deixar Eu isso. consegui. Então vai Eu vou ficar fazer isso. Ele vai para uma pasta que tem vários. Tem o do Relação ao Ensino Brasileiras e Ele vai Política jogar Externa. vocês para a pasta Maurício Santoro do Dropbox, e ali tem os vários cursos que eu estou lecionando. É só vocês irem nas relações ensino-brasileiras. Bom, se vocês quiserem ler também sobre política externa brasileira, economia política, fiquem à vontade também. Também tem lá outros textos, né? Mas é mais fácil botar o link para a pasta geral, né? Mas eu vou checar isso para você também, Otávio, para você e para a Astrid. Se não funcionar, vocês me deem um toque de novo e a gente vai conversando. Não, tranquilo. E em relação à ementa, eu estava vendo aqui, realmente tem muita diversidade na ementa, chega a falar de meio ambiente, questão de 5G, tecnologia e tudo mais. E para minha pesquisa em específico, se não puder colocar na ementa, não há problema, mas eu queria mais indicação mesmo, que eu estou tentando pesquisar maneiras de mensurar o soft power chinês na América Latina. E aí, já adentrando um pouco mais dentro da pesquisa, aqui eu penso, por enquanto, em colocar seria através da diplomacia pública chinesa. E a diplomacia pública, a Ingrid Dow, que é uma professora holandesa, ela define lá como mídia, os estudos Confúcio, as diferentes embaixadas que a China tem, enfim, ela bota uma série de instrumentos lá. E aí eu não consigo achar, ou até agora, pelo menos, não consigo achar um artigo específico que falasse sobre diplomacia pública chinesa, esforços de diplomacia pública chinesa na América Latina. Eu até cheguei a ver na ementa que tem um texto da professora Danielle Becker, da UNB, que ela é orientadora do Paulo Meneghelli, que tem uma história que é muito semelhante com o tema que eu estou pesquisando agora, a doutora B também é. Então, não sei se ali já seria um caminho para eu chegar nesse ponto. Tem alguns livros que eu posso te recomendar, Otávio, sobre o soft power chinês. Eu vou pegar as indicações bibliográficas e trago para vocês na próxima aula. É mais soft power chinês de maneira geral, mas você pode pegar aquilo e aplicar para a América Latina sem maiores problemas, né? De vez em quando aparece alguma discussão sobre isso, em textos sobre a nova rota da seda na América Latina, por exemplo. E, em geral, vai pela linha de que essa diplomacia cultural chinesa na região até agora não vingou. Até agora não conseguiu se consolidar, né? Exatamente o patamar que eu estou agora. Você descreveu o cenário que eu estou enfrentando, que é justamente a rota da seda na América Latina está muito incipiente ainda, e sempre que vai ter algum tipo de análise de esforço cultural chinês aqui na região, é sempre voltado dentro dessa ótica. Só que, por exemplo, tem alguns artigos, tem aquele da Cor de Televisão, por exemplo, que saiu no SEBRE, em que ela fala, por exemplo, dos investimentos que a China tem aqui no Brasil em mídia, né, que ela tem investimentos na Bandeirantes, por exemplo. Então, eu não consegui achar algum artigo específico que conseguisse aglutinar esses esforços chineses de diplomacia cultural mesmo na América Latina. Eu acho, como você falou, de soft power chinês, algumas coisas mais gerais que eu consigo transmutar aqui para a região, mas eu não achei até agora um artigo específico disso. Aí, caso você tenha algum em mente ou saiba de algum, que eu estou precisando desse tipo de artigo aí. Eu vou te passar o que está nesses livros, né, onde você pode encontrar algumas coisas que vão te ajudar, que vão ser importantes nessa história, né? Agora, o que eu te recomendo é o seguinte: qualquer trabalho de pesquisa, ele envolve um pouco quebra-cabeças, né? Você vai pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e no final você vai juntar tudo e fazer ali uma agenda de pesquisa, fazer ali alguma coisa que possa te ajudar a elaborar uma dissertação. Às vezes você pode encontrar, por exemplo, um artigo sobre soft power chinês na África, que vai ter coisas muito interessantes para aquilo que você quer fazer. Por exemplo, um dos podcasts que eu recomendei para vocês, acho que da aula que vem, compara a diplomacia chinesa na América Latina e na África. O que tem em comum, o que tem de diferente. É super interessante também, né, para a gente pensar aí essas várias questões. Eu acho que a diferença principal é que na América Latina a gente tem, historicamente, uma influência muito grande dos Estados Unidos.
Então, e uma proximidade geográfica, né, cultural, militar, o que seja, com os Estados Unidos, o que muda bastante esse cálculo aí das relações exteriores, né? No Sudeste Asiático é o oposto, né? É uma região muito mais próxima da China. Matheus, você está com a mão levantada? Diga, Matheus. Ele está abrindo o microfone, mas não está saindo som, né? Talvez ele não esteja conseguindo falar. Matheus, se o microfone não está funcionando, use o chat. Sem problemas, Matheus. Use o chat, então. Bom, enquanto o Matheus tenta resolver o problema... ok. Eu estou pesquisando as iniciativas chinesas sobre pesquisa espacial na América Latina, que vai ser tema de uma aula nossa também, né? Período aí da parceria dos anos 80, do programa Cibers, né, dos satélites. Construiu uma base na Argentina, na Patagônia. Vamos lá, diz Matheus, que apresenta dupla finalidade. Ao mesmo tempo que ela serve para se comunicar com as suas missões espaciais, e ela também é comandada pelo exército chinês. Só isso mesmo. Vamos lá. Bom, essa base na Patagônia é super polêmica, né? Mas a questão é que o programa espacial de qualquer país quase sempre tem pelo menos esse potencial de ser uma tecnologia que vai ser usada de várias maneiras. Tecnologia, por exemplo, para você lançar um satélite ao espaço, pode ser também utilizada num míssil, pode ser também utilizada para fins militares, né? A cooperação militar da China na América Latina é muito restrita ainda. Em geral, o que você tem aqui é muito mais uma cooperação econômica, de investimentos, de comércio, né? Os laços militares da região são ainda, em grande medida, com os Estados Unidos e com a Europa. Vamos lá? Mais perguntas, mais comentários? Então, professor, de minha parte, sem perguntas por enquanto, só agradecer mesmo pela aula. Eu queria dizer que sua aula também é bastante cosmopolita, assim, ao mesmo tempo a gente está falando de China, depois a gente já chegou na Colômbia, e sua aula também me dá vontade de viajar de novo, né, e comer comidas diferentes e tal, então é uma aula muito leve, assim, muito prazerosa numa terça-feira à tarde, então só esse feedback mesmo. Obrigado, Igor. Assim, eu estou com muita saudade de viajar, né? Eu nunca fiquei tanto tempo sem viajar desde que eu virei adulto, né, por causa da pandemia. E estar aqui conversando com vocês, contando umas histórias, né, é um pouco a maneira de matar essa saudade, né, na medida do possível, né?
estou falando muito de comida também, né? Quer dizer, em algum momento aí, né? Só de ouvir essas histórias, a gente já engordou aí, acho que pelo menos 1 quilo hoje, né? Mas são modos da gente tentar furar o nosso isolamento, né? Tentar relembrar um pouco aí esses outros momentos. E reforço aí esses 2 convites para vocês, né? Vamos ver como é que a pandemia vai se desenvolver pelos próximos meses, o impacto da Delta, o que vai acontecer. Mas nós somos uma turma pequena e, eventualmente, se as coisas estiverem mais normais do fim do ano, eu convidarei vocês para um passeio guiado ali pelo centro do Rio, né? Para falar um pouco desse Rio chinês, desse Rio oriental, e para uma rodada de chá na Confeitaria Cavê. Vamos ver o que a vida nos reserva, né? E, novamente, deixar aberto o curso para sugestões de vocês. Se quiserem ler alguns textos diferentes, alguns autores novos, algum tema da pesquisa de vocês que não está contemplado no programa, eu estou super aberto para isso. A minha ideia é fazer nas próximas aulas, como na aula de hoje, a gente começa com um tema, vai entrando ali em outras discussões, alguém puxa um outro assunto, né? Vamos aproveitar ao máximo essa liberdade que a pandemia nos dá. E lembrando também, qualquer coisa que vocês precisarem, é só entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelas redes sociais. Eu estou aqui para isso. Ok? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso. É um prazer conhecer vocês, né, aqueles que eu não tinha encontrado ainda, reencontrar alguns, né, como o Natan, como o Matheus, e sempre aí aberto para a gente conversar. Tudo bem? Então, uma ótima tarde para vocês. Nos vemos na próxima terça-feira. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.